Uma das questões centrais quando falamos em dependência química diz respeito aos fatores de risco e proteção que predispõem o indivíduo em maior ou menor condição para desenvolver o problema com drogas. É sobre esse tema o Drops de hoje. Cada indivíduo irá apresentar condições bastante específicas dentro do contexto amplo da síndrome, e duas questões primordiais para essas especificidades estão relacionadas exatamente aos fatores de risco e proteção que são diferentes de pessoa para pessoa, pois estão relacionados à sua história constitucional, isto é, como estavam estabelecidas as condições básicas para o seu desenvolvimento biopsico-socioemocional. É neste ponto que a dependência química começa a se diferenciar de pessoa para pessoa. É claro que podemos pontuar fatores de risco e proteção que atuam de maneira genérica, isto é, aqueles que, independentemente do contexto socioemocional no qual o indivíduo se desenvolveu, são fatores que influenciam de maneira positiva ou negativa para o uso de drogas e sua possibilidade de progredir para uma dependência química propriamente dita. Por exemplo, o uso de crack, mesmo que experimental e feito por uma pessoa cujo desenvolvimento socioemocional se deu de maneira satisfatória e saudável, ele é, por si só, um fator de risco para a dependência de crack. Isso se deve às características específicas psicofarmacológicas de ação desta droga no cérebro. No entanto, apesar de ser possível falar em fatores de risco para todos, a grande questão para o profissional da saúde que atua no tratamento da dependência química é exatamente mapear os fatores que estavam presentes na base da formação do indivíduo, pois são eles que criam condições mais ou menos favoráveis e predispõem o indivíduo para o desenvolvimento de uma dependência química. Esses fatores designam as variáveis associadas à possibilidade de ocorrência de resultados negativos para o desenvolvimento saudável, o bem-estar psíquico e emocional e também para o seu desempenho social do indivíduo. Eles se referem tanto às características individuais quanto ao meio microsocial e às condições socioculturais mais amplas nas quais esse indivíduo está inserido. Tais fatores irão atuar de forma combinada no desenvolvimento de cada pessoa, podendo aumentar ou diminuir o potencial de produzir efeitos adversos e agravamento caso o indivíduo entre em contato com uma substância psicoativa.